Olá a todos e a todas. Acho que tem um barulho, acho que é com a Querechu. Vou desligar seu microfone por enquanto, Querechu. Isso, é. Deve ter, a Querechu deve estar fazendo alguma coisa na casa dela e aí tem um barulho de máquina. Mas boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Luciana de Freitas, Alu Freitas, e a gente está aqui hoje com a Querechu, né? E também a Shirley, que por problemas tecnológicos ela está resolvendo e logo ela entra, né? Então a gente vai começar o diálogo com a Querechu e a live de hoje é sobre os nossos corpos, nossos territórios. Em tempos pandêmicos, os problemas enfrentados pelas mulheres se acentuam. Tal situação fica pior junto aos povos tradicionais, que por incompetência, omissão, falta de responsabilidade do Estado, dos governos, repercutem em séculos de expropriação e mazelas. Além dos problemas históricos e conjunturais intensificados pela pandemia, governos descompromissados em fazer cumprir conquistas destes povos, inclusive registrada desde a Constituição Federal e referência internacionais, como é a Convenção 169 da OIT, são enfrentados pelos movimentos de resistências dessas mulheres. E aí, nesses cenários, a gente tem a honra de receber Querechu e a Shirley. Querechu é Guarani, a Shirley é quilombola do Quilombo Vidal Martins. Querechu, obrigada, viu, companheira, por disponibilizar teu tempo. Eu sei que você tem muitos afazeres, é uma mulher que está sempre aí guerreando, uma mulher sempre de luta. A gente sempre vê as movimentações da Querechu. E pensando nessa questão, Querechu, você se apresente, por favor, mas já colocando a nossa conversa, que não pode se alongar, porque, Querechu, como muita gente nas casas, nós temos um computador para todo mundo utilizar, uma internet muito mais ou menos também para utilizar, mas a gente vem desafiando aí, né, o sistema como ele é colocado. E pensando nos nossos corpos, nos nossos territórios, tanto a Shirley quanto a Querechu trabalham também a questão da educação nos territórios. Eu gostaria que você se apresentasse e que você pudesse discorrer um pouquinho sobre o tema, Querechu. Oi, tá dando para ouvir Dá. aí? Mesmo com o barulho, tá dando para ouvir. Obrigada, Lu, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você, né? Vendo você, que a gente também né, é acostumado assim, todo tempo se encontrar nessa luta, né? Então, somos mulheres de luta, né? Incluindo eu, Chile, a Luciana, né? A gente vem nessa caminhada de luta de todas as formas, né? Então, eu sou Querechu, sou liderança aqui na terra indígena Morro dos Cavalos, né, onde eu moro. Também hoje estou na coordenação da Comissão Guarani Urupá, que é uma comissão que trabalha com o povo guarani no território nacional. E também faço parte da coordenação executiva da APIB, né, que é a coordenação da articulação dos povos indígenas do Brasil. E então é um desafio, né? Sempre é um desafio de falar sobre nosso corpo, nossos territórios, né? É algo assim que mexe muito com a gente, porque a gente está falando do nosso corpo, né? E o corpo assim muito violado em todos os aspectos, falando questão de direito e a forma também, né, que nós estamos nessa luta pela sobrevivência e dos nossos territórios, né? Porque é justamente por causa de conta desse território, né, que a gente também vê esse território como um corpo que, além dos nossos corpos, né, nosso espírito, nosso alimento, nossa água, nosso ar, nossa vida, a gente também luta pela nossa mãe terra, né, que é um corpo também. Então, é nesse sentido que a gente vem de todas as formas nessa luta por territórios, né? Os povos originários
São os povos, né, originários, né? A gente já fala que é originário dessa terra e em seguida, então, a gente tem os africanos, nossos amigos e nossos companheiros negros hoje também, que estão nessa frente de luta, né, que também foram retirados dos seus territórios e trazidos para cá para ser mão de obra, né, desse sistema que hoje atua e roubou, né? Roubou além dos nossos territórios, roubaram nossas almas, nossos espíritos, nossos corpos, né? E fizeram toda essa tortura de todas as formas como a gente vem cicatrizando. Então, falar desse tema, ele é um tema muito pesado, muito dolorido, com muitas marcas e cicatrizes, mas também um tema que nos fortalece, porque é ele que nos movimenta, né? É por causa desse tema, desse território, desses corpos que a gente está nessa frente de atuação, né? Então, agradeço muito, assim, o convite, né, de estar aqui participando dessa conversa, nessa tarde, né? E como que eu posso começar? Eu sempre, assim, costumo falar, assim, nessa questão de como que nós fomos expostos, né, para toda essa devastação dos nossos territórios. Começando em 1500, quando chega o Pero Vaz de Caminha, começa a relatar, né, naquelas escritas dele, o que é o Brasil, né? O que é essa terra, que até o nome Brasil não é o nome dela, né? É conhecido como Pindorama, nosso Pindorama. O que tinha, né? O que existia de bom aqui que os europeus vieram parar aqui, né? E aí, então, ele começa nesses relatos, ele começa fazendo essa propaganda, esse levantamento de toda essa abundância que nós temos aqui no nosso território, né? Das nossas riquezas, começando pelas árvores, pelos animais, pelos alimentos, e ele vai fazendo uma propaganda mesmo, assim, muito atraente, né, para quem olhasse e queresse vir para cá, né? E nessa carta, assim, que chama bastante atenção também, é que ele expõe também a mulher, né? A mulher, o corpo da mulher, as pinturas da mulher. Ele fala do rosto das mulheres, né? Dos cabelos. Então, ele também faz uma propaganda das mulheres daqui. No caso, nós indígenas, né? E com o decorrer do tempo, ele vai mudando, então, essa narrativa dessa carta e ele começa, então, a colocar nessa narrativa, transformando tudo aquilo que é de mais bonito, ele vai tomando, né, conta de tudo isso, as pessoas vão chegando, vão tomando conta, e ele coloca, então, o povo indígena como um povo que começa a ser o povo vilão da história, o povo que é mau, o povo que mata, o povo que é canibal, o povo que não tem alma, que não tem lei, que não tem rei. Então ele vai fazendo ele vai mudando, né? Ele vai transformando daquilo que era originário, ele vai tomando posse nessa escrita e vai revertendo todo o quadro. Pois bem, hoje nós, dentro desse sistema político que a gente vem vivendo hoje, é totalmente contraditório quando você pega um laudo para reivindicar uma demarcação de uma terra, que as pessoas olham e falam que você não é daqui. É do Paraguai, é do Uruguai, não sei de onde que veio, foi trazido para cá. Aí eu fico pensando assim, olha onde que está, né? Toda essa questão de toda essa narrativa, se for pegar, se eu fosse levar em consideração o descobrimento do Brasil, que está escrito nesses livros de história, quanto que eu posso contestar, né, dentro desse histórico que foi levantado. Isso porque eu estou falando daquilo que eles mesmos escreveram, né? Agora, no meu ponto de vista, quando eu vou contradizer tudo isso, o descobrimento do Brasil não houve uma invasão no Brasil. Tipo, aí vem essa questão do sistema mesmo que ele vai sendo criado, né? Ele vai trazendo todo um histórico, uma narrativa e vai tentando reverter todo esse histórico para que, de fato, ele nos roube, né?
nos roube o que nós temos de direito, que é nosso, é originário nosso, e nós somos dessa terra, e essa terra é nossa, né? Então, é tudo isso, assim, quando a gente vem nesse contexto, olhando, a gente começa a enxergar tudo isso, a gente começa, não precisa ir muito longe para ver isso. E aí vem, né, a igreja, para mim, do meu ponto de vista, a igreja, ele é uma lacuna, uma porta que se abre para que seja implantado esse sistema dessa história que vem reverter o real, né, daquilo que era, e dá legitimidade para o extermínio, para a negação de direito, né, para o genocídio dos povos, para o genocídio de tudo que a gente tem aqui. Então, ele, em nome de Deus, ele chega e fala: mate, destrua, roube, jogue fora, todas essas coisas. Então, tipo, esse sistema ele já vem enquadrando as pessoas e dizendo: você merece viver, você não, você merece, sabe, essas coisas que ele vai separando e vai juntando, colocando um lado. Logo depois, então, vem a escola, que, no meu ver, a escola, ele veio aí, mesmo assim, dentro de todo esse histórico dos povos indígenas, dos escravos que foram trazidos dos navios negreiros, né, que chegaram aqui nas nossas regiões e aí foram usados como objeto de mão de obras, né. Muitos dos indígenas morreram por não aceitar, né, muito do meu povo morreu por não aceitar ser objeto de trabalho, e muito também das pessoas que foram trazidas da África morreram por não aceitarem. Então, era dois tipos de violência: ou era a morte, ou era se sujeitar a ser escravo, né? Então, muitos dos nossos não se sujeitaram e morreram, né? E então a gente usou de várias as formas essa resistência. E aí, então, nesse Brasil que a gente vive hoje, então começa uma mistura de indígena, de europeu, de negro, começa uma mistura. E aí, essa negação ainda mais, né? Aquilo que era separado com indígena, negro e europeu, ele começa a virar uma mistura e a ser rejeitado por ambos, né? Já não é mais indígena, já não é mais negro, já não é mais branco, né? Então, o que é isso, né? O que é tudo isso aqui? Então, nessa confusão toda que acontece, eles falam: então, a gente vai classificar essas pessoas e criar, né? De qualquer forma que a gente está precisando são de mãos de obra, de trabalho. Então, seja negro, indígena, europeu, a gente vai classificar todo mundo e vamos modelar eles como máquina de trabalho. E aí a escola ele entra com esse sentido, né, de criar esse modelo de máquina de trabalho. Porque, embora eu sendo indígena, se eu vou para esse sistema, eu não vou para esse sistema defender, porque ele não defende os direitos. Ele defende alguém que vá, e aí eu sempre falo, dentro desse linguajar, você vai para a escola para ser o quê? Alguém na vida. Estuda para ser alguém na vida. Assim, acho que todo mundo já ouviu esse ditado. Estuda para ser alguém na vida. E aí, então, tipo, essa frase, ele é muito grave. Ele é muito grave quando a gente fala nesse contexto, a gente coloca alguém para dizer que ele não é ninguém, né, porque ele não foi na escola, porque ele não estudou, porque ele não quer ir, né, na escola. Então, ele te obriga a você dizer, porque se você não for na escola, no sistema político, direito, todo o sistema, você não é ninguém. Não existe uma política pública voltada e criada para quem não é ninguém, né? Existe uma política criada para quem é alguém. Então, tipo, vamos pensar agora nesse contexto a questão da escola, qual é o papel dela, né, em nossas vidas. E aí, assim, você pode me cortar, viu? Porque às vezes eu viajo muito. Quando eu começo a entrar nessas... Não, tá ótimo, imagina, não tem nada que cortar, pode seguir. Nós estamos esperando a Shirley também, pode seguir. E aí, então a gente começa a ver também
dos nossos, né? Aí falando dentro da questão indígena, com certeza a Shirley vai falar do contexto, né, do povo negro, né, ela tem mais essa propriedade de falar sobre a questão dos quilombos, mas falando de um modo geral, dentro da questão indígena, nós mesmos, né, os povos indígenas, entramos numa universidade, entramos numa escola, também como uma estratégia de luta, porque a escola para nós, principalmente quando é dentro do nosso território, ele é uma ferramenta, ele é uma arma de luta, né, para que a gente consiga, através dele, usar para que a gente consiga fortalecer as políticas públicas no nosso território, para que a gente consiga entender lá dentro do sistema o que funciona, como que não funciona, né? E tudo isso, assim, então, é importante que a gente faça essa reflexão e a gente olhe o que isso transformou dentro da sociedade humana, né? Quando ele traz esse tipo de sistema, né? Porque aí ele faz um monte de mão de obra, né? De robozinhos, né? Esses robôs que tem que olhar só numa direção, enxergar essa direção, fazer só um tipo de movimento, todo mundo ser igual, tem que ser igual, né? Independente se é indígena, é negro, é branco, é açoriano, é espanhol, é italiano, todo mundo aqui no Brasil e em outros lugares que a gente vai, ele é igual, ele come igual, ele se veste igual, né? Tudo igual. E aí, quando a pessoa olha para aquele que é diferente, aí então começa a gerar discriminação, preconceito, racismo, né? Dentro desse quadro, desse sistema que é imposto, porque é exatamente assim que foi criado para ser, não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade a pessoa olhar e falar, olha, aquele lá é diferente, aquele usa o cabelo dessa forma, aquele não está usando a roupa, né? É esquisito. Então, eu vou tirando aquilo que é diferente, né? Excluindo aqui da minha volta, porque ele não foi lapidado, né? Ou transformado nessa máquina de trabalho. Então, tipo, ele é visto dessa forma. E aí, assim, para a gente, né? Ir se aprofundando mais e abrindo esse diálogo, né? Aí eu sempre coloco para pensar, né? Todas as sociedades aí. Quem hoje, no dia de hoje, na manhã de hoje, né? Que está ouvindo, que está aqui, que comeu o café da manhã do seu povo, o café da manhã que foi feito que é uma comida tradicional da vovó, que da comida tradicional que a mãe faz, né, que a minha bisavó fazia. E aí eu pergunto, quem que comeu hoje um alimento nesse sentido? Então, começa por aí a pensar, será que o açoriano que está aqui em Santa Catarina, ele comeu a comida tradicional dele? Será que o espanhol que está morando em Santa Catarina comeu a comida tradicional dele? Será que o indígena comeu hoje de manhã a alimentação tradicional dele? Tenho certeza que se alguém comeu, foram poucos. Porque a maioria, não. A gente está num sistema, né? A gente está nesse sistema que exige que você vá comprar o pão ou você compre a farinha para fazer o pão para tomar o café da manhã. E tem que ser no café da manhã, porque se você comer pão no meio-dia já não é um alimento assim porque a regra diz que tem que ser pão no café da manhã, né? Então, tipo assim, é tudo isso, né? A começar a tirar de nós, a matar esses valores, que são os valores tradicionais, que são os valores culturais, que são os valores familiares, né? Que são valores de cada pessoa, né? Esses valores que foram matados de nós. Então, falar de território é falar de memórias, falar de nossos corpos, é falar da alimentação, é falar da educação, falar de saúde, é falar do sagrado, né? Que para nós é muito importante.
tudo isso, né? Tudo isso a gente carrega, nós como seres, a gente carregamos isso dentro de nós. E que foi invisibilizado, que foi matado, que foi enfraquecido por esse sistema que chegou, né? Com o trator aí passando nas nossas cabeças, nas nossas memórias. Ô, Querechu, enfim, você falou muitas coisas e eu fiquei pensando também na questão da alimentação, que você falou agora. A gente está esperando a Shirley, mas eu não sei se ela vai conseguir entrar, gente, está muito difícil mesmo, mas vamos aguardar. Mas voltando para Querechu, a questão do sistema de educação, né, Querechu? Porque isso também, a forma como nós somos ensinados nas nossas tradições, e aí eu vou buscar a questão da educação quilombola, permitindo que eu sou do movimento negro unificado, permitindo porque eu dei aula, estou afastada, né, da educação quilombola, essa ideia da alimentação que foi retirada de nós. E aí eu estava lembrando aqui, que você falou, que a gente, eu me criei em Lages, né, não sou lagiana, mas me criei em Lages, eu sou gaúcha, mas eu lembro que a gente não tinha esse costume de comer pão, a não ser pão feito pela mãe, se tivesse, né? Mas a gente comia comida de manhã cedo. Ou a gente comia café com farinha de mandioca cozido, né? Ou a gente comia o aipim com o café. Pensar que a educação que tanto a população indígena, os povos indígenas, quanto as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, ou as comunidades tradicionais como um todo, apontam a educação para rememorar, né, para fortalecer as memórias, essas memórias que estão. E aí, para pensar em territorialidade enquanto corpo de mulher, né, essa mulher que produz esse alimento, né, essa mulher que pensa todos os dias de que forma que vai alimentar os seus filhos, e por isso a terra e o território é tão importante para as mulheres dos povos tradicionais, porque ela é uma das funções da mulher, digamos assim, é alimentar, né? É alimentar essa população, é alimentar os filhos, é alimentar a família, é a produção e elaboração desse alimento, né? Que fortalece as memórias, que fortalece a cultura, que fortalece a tradição, né? E aí eu estava um pouco viajando aqui e lembrando da mãe fazendo, sabe? O mingau de café lá para a gente comer, que hoje, com certeza, eu acho que eu iria experimentar de novo para lembrar, para ter a rememorar, né? Mas eu não comeria, e nem meu filho comeria, com toda certeza. Mas percebe-se que, né, criou uma lacuna, né, na questão alimentar, que passa também pelos nossos corpos, né? É verdade. Eu sempre falo que quando a gente come o alimento, né, que a gente vai se alimentar de qualquer alimento que é nosso mesmo, ele não é só um alimento para matar a fome. E eu acho assim que a gente precisa ir em busca e fortalecer isso, sabe? Nós, como povos indígenas, a gente sempre faz isso. A gente tem essa questão das sementes, né, que para nós é muito sagrada nesse período. E é por causa disso que existe ainda o povo guarani. É por causa que a gente tem o nosso milho, é que a gente tem o nosso bolo, o nosso pão, a nossa farinha, né? E o tempo de se alimentar. E quando você se alimenta, por exemplo, do mingau de farinha que a minha avó fazia. Quando você se alimenta disso, você alimenta a tua memória, você alimenta o teu espírito, né, familiar, porque ele traz tudo uma lembrança do calor humano, ele traz uma lembrança da voz da pessoa, ele traz uma lembrança do cheiro, daquele lugar, né, onde você estava. Ele traz tudo isso, ele traz para você e coloca você no teu lugar, onde é o seu lugar, né? Então isso para nós assim é muito forte, né? Dentro do nosso povo, e que a gente fala, quando a gente se distancia muito disso, a gente sente falta, né? A gente sente essa falta, e aí quando a gente consegue produzir esse alimento, a gente faz festa, porque a gente precisa comemorar isso, né?
a gente precisa fortalecer isso, passar isso para os nossos netos, nossos filhos, ensinar para que isso nunca se perca. E isso a gente vai levando, então, o nosso, a nossa tradição, o nosso canto, a nossa reza, né, a nossa língua, tudo a gente vai levando, entregando para gerações futuras para que elas dê continuidade, né? Então, para nós isso é muito, muito, muito forte. E aí a importância da mulher também, para nós indígenas, do povo guarani principalmente, que nós somos as donas da vida. Nós temos esse poder de gerar vida e de tirar vidas também, né? Então, nós somos super poderosos. Eu sempre falo assim, né? Nós somos, embora, né? Dentro desse sistema que foi criado, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse papel do masculino como o papel da força, o papel disso, o papel daquilo. Aí, às vezes, eu falo assim, eu adoro criticar, né? Mas é uma crítica boa, assim, né? Pra gente pensar assim. Por isso que a gente está onde a gente está. Porque os homens tentaram fazer o nosso papel e não conseguiram. Os homens até tentam fazer esse papel, mas eles não conseguem. E aí, muitas vezes, quando eu comecei a andar nessa luta, eu ouvi as pessoas falarem, né, dizendo que, olha, as mulheres estão se levantando, estão querendo usar o espaço dos homens, né, estão querendo virar todo mundo homem. Fala nada disso, nós estamos no nosso lugar aqui, né, porque esse é o nosso lugar. Até para nós, quando a gente vai plantar a semente, a gente consagra a semente, e aí a gente vai na casa de reza, e é a mulher que leva, é responsável para apresentar, né, oferecer essa semente, receber esse espírito. Somos nós mulheres que levamos, porque se um homem levar, não recebe esse espírito na semente, né, para consagrar o alimento. E na hora também de a gente colher, as mulheres que têm esse papel de preparar o alimento, não é o homem ele ajuda, ele vai buscar lenha, ele vai fazer o fogo, ele vai correr atrás dessas outras coisas. Mas quem vai pôr a mão e fazer o alimento são as mulheres. E aí, então, assim, a gente sempre fala assim, então, olha a responsabilidade que nós temos nessa gestão da vida, né? Em todos os sentidos. No nosso território, no nosso povo, na nossa cultura, na nossa família, né? Então, a gente tem esse papel. E aí, eu penso assim, hoje, assim, ainda bem que hoje a gente está trazendo mais visivelmente e colocando isso e cobrando esse nosso lugar de direito. Porque até isso de nós foram tirados, né? Que eu falo que esse sistema ele chegou dentro das aldeias, ele tentou tirar, se envolver, ele tentou tirar de nós o nosso direito de viver no nosso território, de nós reproduzirmos e até de nós resolver os nossos próprios problemas, né? Que toda a sociedade tem. Esse sistema ele veio e tentou dizer, não, vou resolver para vocês, né? Vou resolver, mas é tudo contrário, né? Lembrando lá da carta de Pero Vaz de Caminho para a situação que a gente está hoje, né? Então, esse papel é um papel nosso, é um papel muito importante, né? Porque nós somos as donas das vidas. E aí, quando eu falo dono das vidas, não é só de pessoas, são das sementes, são dos animais, são das plantas. Nós somos as donas, né? E a terra é nossa mãe, então ela é também uma mulher, um feminino, né, para nós. Então isso é tão importante quando a gente começa a pensar nisso, que a gente se fortalece, né, nesse sentido. Olha, Querechu, perfeito. E eu vou terminar, porque assim, a nossa companheira não conseguiu entrar, eu acredito que seja a internet, que realmente os ventos ontem não foram tão favoráveis, né? E acabou prejudicando a questão. Mas eu vou fechar a nossa conversa, Querechu,
e a gente tem aí 30 minutos, a gente dialogou durante 30 minutos, eu acho que você trouxe muitos elementos, mas um elemento que eu estou achando importante, um dos elementos importantes que eu estou achando para o nosso diálogo, é que você traz a questão do feminino, a questão da função da mulher em determinadas questões, e aí pensando que a luta da mulher ela não se enquadra em determinados lugares. Quando a gente fala da mulher, a gente também fala da mulher na diversidade, né? Então, é essa questão também de a gente pensar que existe o campo das mulheres que são feministas, o campo das mulheres que se colocam enquanto guerreiras, as mulheres que se colocam enquanto são as lutadoras, mas que não quer dizer que elas não estão lutando por não colocar o termo, talvez, feministas, mulheristas, enfim, né? Que na questão indígena, por exemplo, eu não vejo tanto. Mas quando você diz que homens começaram a dizer que estão querendo tomar o lugar deles, que deve ter acontecido no movimento de vocês, nas terras indígenas, isso também parece que é uma contradição, talvez, né? Como assim? Então, se a mulher tem uma função, quer dizer, por que essa mulher está querendo fazer isso também? Então, eu queria só registrar a importância do debate do campo da gente pensar a mulher na diversidade, a mulher que luta por esse território e essa mulher que tem um corpo de mulher e que sabe qual é a função dela nessa terra, né? No caso, puxando bem para a questão dos povos tradicionais, qual é a função dessa mulher na terra, no território, na cidade, né? Ou no lugar onde está, né? Isso é importante, que talvez não seja uma pauta acadêmica do corpo da mulher, mas é uma pauta de luta, de uma pauta que é para que a gente possa permanecer vivo, né? Que a gente possa sair da condição de subalternas e subalternos, né? Mas é uma pauta que a gente possa conseguir continuar vivos ainda, mesmo depois de tanta massacre, mesmo depois de tantas violências, tanto os povos indígenas como a população negra já passou durante esse processo de escravização no Brasil. Eu só queria que tu pudesse fechar para falar dessa função, desse papel da mulher, e que nem sempre está atrelado, talvez, aos discursos mais contemporâneos que a gente tem, né? Pensando as mulheres dos espaços tradicionais. Quando eu fui eleita cacica no Morro dos Cavalos, eu cresci, né, dentro da minha infância e da minha juventude, né, vivendo assim com duas mulheres muito poderosas, assim, que é a minha avó e minha mãe, né? E eu fui muito criada assim pela minha avó, assim, o tempo todo, né? Primeira neta, né? Aquela pessoa que estava ali junto com a minha avó o tempo todo, né? No plantio, na colheita, no preparo do alimento, né? Então eu aprendi muito com ela, assim. Eu vivi, morei muito assim, bem na floresta mesmo, no mato, né? Fui conhecer farinha de trigo, açúcar, essas coisas já faz pouco tempo. E viciei, inclusive. mas mas assim, eu sempre recebi aquela educação que a mulher, né, tinha que ser submissa ao homem, né? O homem tinha que fazer primeiro, sempre na frente, né, as coisas, servir o homem primeiro, né? Tudo assim, essa preferência pelo homem, até quando um filho homem nascesse na família, assim, era algo assim de comemoração, assim. Então eu cresci assim achando que isso era algo tradicional, né? Mas quando eu entrei para essa liderança, eu pensei naquele momento, meu Deus, se o homem tem que falar primeiro, se eu não posso levantar na frente dos homens para fazer isso, para fazer aquilo,
como que eu vou ser uma liderança, né? Sendo que aqui em Santa Catarina era só eu de mulher naquele período, naquela época, né? Então eu não vou ter voz aqui. E aí eu ia nas reuniões, eu tinha medo mesmo de falar na frente dos homens, né? Eu tinha medo, assim, de dar minha sugestão, de contrariar. E aí eu ficava nessa contrariedade comigo. E aí, então tinha uma liderança daqui que ele falava, você tem que falar, você tem que pôr sua opinião e tal. E aí eu chegava, eu não tinha coragem de falar. E aí eu falei, não, mas eu preciso quebrar isso, né? Mas eu não posso ir contra a minha tradição. Aí fui fazer a pesquisa da origem da mulher e saber por que a mulher foi criada, né? Dentro da minha história, não da história, né, do que é falado aí, mas a história do povo guarani. Por que Nhanderu, né, que é Deus, criou a mulher? E aí veio, sabe, aquela filosofia maravilhosa da mulher, né? E quando Nhanderu criou a mulher, ele criou várias divindades, né? Criou a divindade que vai ser o guardião da terra, o guardião da água, o guardião da floresta. Mas a mulher, ele criou a mulher assim com aquela perfeição, né? E aí começou, né, nessa história, todos os detalhes, por que a mulher foi criada. E aí eu entendi que a mulher, ela foi criada para fazer mesmo esse planejamento de tudo. E aí, assim, uma questão muito simples para mim, assim, que, nossa, caiu, assim, para mim, eu incorporei essa mulher, né, que é desde a origem, quando a Dona Rosa, né, ela faleceu ano passado, com 108 anos, acho que ela falou assim, não tem, na cestaria, você não conhece a cestaria? Que toda cestaria, ela tem aquele fundo quadrado, né? Toda cestaria tem um fundo quadrado. Então, aquele fundo quadrado, ele representa os homens. Que é para ele ficar no lugar, e aí tem as bases, né, que ficam em volta. Falou, e a mulher é a parte de cima, que é aquela parte arredondada, que todo é circular, né, tem um círculo ali na cestaria. Então, aquela parte arredondada somos nós mulheres. E tudo que vai em volta, que é aquele que faz o círculo em torno daquelas fibras em pé, né, que tem numa cestaria, somos nós mulheres. Então, somos nós que vamos desenhar o desenho que nós queremos, as cores que nós queremos. E para que é feita uma cestaria? Né? Se é para carregar comida, se é para carregar sementes, se é para guardar nossas coisas. A gente que planeja isso. E a parte masculina, ele vai sustentar isso, ele vai fortalecer para que isso aconteça, né? Que são as bases. Então, eu falei, pronto, agora estou feita na vida, eu sou mulher, né? Sou mulher indígena e vou fazer o meu papel de mulher, né? E aí, então, nesse momento eu entendi, assim, que até dentro da mitologia nossa existia um mito, que não é a história verdadeira da mulher, que era um mito criado em cima da nossa história. Então, eu acredito que cada povo, cada tradição, ele tem uma origem da mulher, do papel da mulher. Então, a gente precisa buscar a nossa origem e incorporar essa mulher que somos nós, né? Para que a gente foi criado. Então, dentro do meu conhecimento hoje, sou essa mulher, né, que planeja, que pensa e tal, e que os homens vão ter que sustentar isso. Exu, assim, nossa, e você falando, né, da história da cestaria aí, na questão ancestral, percebe-se, assim como na questão negra, e aí eu não sou de matriz africana, então não ainda, né? Mas tem muitas histórias também nessa formulação dessa mulher, percebe-se a coletividade, né? Porque a cesta, para ficar pronta, precisa de todo mundo. Aí ela precisa tanto dos homens quanto das mulheres. Não existe uma cesta sem essa base, também não tem a cesta sem modelo. E aí eu percebo um diálogo sobre a questão da coletividade. Crescu, eu vou terminar por aqui, porque eu sei que você tem um compromisso aí, você vai precisar utilizar o computador para estudar. Eu agradeço de coração por você ter aberto espaço, por você ter se colocado,
nesse momento difícil, a gente está trabalhando que nem umas doidas, né? Querendo ou não, a gente está trabalhando. E eu desejo toda a sorte do mundo nessa caminhada, que a gente juntas uma outra sociedade, uma sociedade de mulheres fortes, de mulheres aguerridas, de mulheres que não fogem à luta, né? Eu acredito e eu vi o teu potencial, eu acompanho sempre que eu posso, e eu desejo para a gente muita sorte na nossa caminhada, né? Tudo de bom para a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tamo junto aí. Tá bom. Então, gente, obrigada a todo mundo. Nós tivemos um problema com a nossa colega Shirley, ela não conseguiu entrar, mas a gente vai fazer uma live só com a Shirley, né? Uns 30 minutos, para a gente dialogar sobre a questão da educação quilombola e fortalecimento dos territórios. Muito obrigada às pessoas que estiveram aqui. Compartilhe e curtam. Obrigada, gente.